capítulo 5, versículo 12 ao 16. Diz assim a santa, inerrante, infalível, autoritativa palavra do nosso Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse a alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, que todos eram curados. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos, porque a tua palavra é clara, inerrante, infalível, autoritativa. Ela nos instrui, ó Deus, e nos capacita para vivermos de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade neste mundo de trevas. Mundo esse, ó Deus, que por vezes negligencia os teus mandamentos, a tua lei, os teus feitos. Sê conosco, ó Pai, para ouvirmos atentamente a tua palavra, sê com o pregador, sê com a tua igreja. Assim nós oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história, meus irmãos, de um puritano muito piedoso, que tinha uma vida de oração exemplar. Por ser um homem de oração, ele tinha muita intimidade com Deus. E certo dia, esse homem piedoso estava orando em seu gabinete pastoral, quando de repente se depara com um amigo que veio visitá-lo, e esse amigo o encontrou orando. A devoção daquele piedoso homem que estava debruçado diante de Deus e orava ao Senhor era tão grande que aquele amigo ficou constrangido por ver aquela cena. E de repente ele começa a dar passos lentamente para trás. Alguém que estava naquele local, naquele dia, viu aquela cena e achou um tanto curioso. Então que perguntaram àquele homem: por que o senhor fez isso quando viu o pastor orando? Por que o senhor deu passos lentamente para trás? Ele respondeu: esse irmão, pastor, está falando com o Deus Todo-Poderoso, e ali está acontecendo coisas extremamente importantes. Por isso, eu não devo dar as costas para a realeza. Essa breve introdução, meus irmãos, nos ensina duas atitudes desse homem, pelo menos duas. A primeira delas é que ele demonstrou temor a Deus. Pelo fato daquele homem estar quebrantado diante do Senhor, e aquele amigo, ao ver aquele homem orando, ele temeu ao Senhor, porque ele não estava falando com qualquer pessoa, estava falando com o Deus Todo-Poderoso. A segunda atitude que aquele homem teve foi uma demonstração de adoração a Deus. Pelo fato de reconhecer a grandeza de Deus, ele se portou daquela maneira. A pergunta que devemos fazer é: quais devem ser as nossas atitudes diante dos feitos poderosos de Deus? Por isso, meus queridos irmãos, o tema do sermão nesta manhã é as indispensáveis atitudes do cristão diante dos feitos poderosos de Deus. As indispensáveis atitudes do cristão diante dos feitos poderosos de Deus. O texto que nós acabamos de ler narra um pouco daquilo que nós iremos ver e daquilo que a introdução nos ensinou.
Mas antes de entrarmos aqui nas lições, é importante entendermos o contexto dessa passagem de Atos 5. Atos capítulo 2, do 42 ao 47, e do 4, 32 ao 35, são dois episódios, meus irmãos, que narram com semelhança a ênfase do poder de Deus por meio dos apóstolos. O texto que nós lemos, que é a nossa exposição nesta manhã, está inserido num bloco de passagens que tem como objetivo mostrar o Deus que responde à oração dos apóstolos. Vocês devem saber, pela exposição que tem visto aqui, que a igreja estava passando por uma situação difícil de perseguição. Então os apóstolos oram ao Senhor pedindo intrepidez, pedindo ousadia para proclamar a mensagem do Senhor, não apenas com palavras. Veja comigo aí o versículo 29 do capítulo 4, como é nos dito aí para entendermos o contexto da nossa mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então é um pedido que eles estão fazendo, uma oração. Versículo 30 ainda diz: enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqui é uma constatação, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, qual é o objetivo? Qual é a perspectiva de estar cheio do Espírito Santo? O que eles fizeram? Por que eles ficaram cheios do Espírito Santo? E o texto conclui: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sendo assim, o contexto nos mostra que os sinais e prodígios de maravilha foi dado por Deus ali, a fim de que a mensagem fosse entregue àquele povo, e o povo de fato cresce de todo o coração. Foi uma oração respondida por Deus, feita pelos apóstolos. Diante das lições que veremos, é necessário fazermos uma pergunta, pelo menos. Quais são, à luz do nosso tema, as atitudes que devemos ter diante dos poderosos feitos de Deus? Qual é a atitude que eu e você? Qual a atitude que nós devemos ter diante dos feitos poderosos de Deus? E a primeira lição que nós veremos à luz deste texto está aí, do versículo 12 ao 13. Devemos temer ao Senhor. E uma outra pergunta nós devemos fazer ao texto: por que devemos temer ao Senhor? E a resposta à luz dessa pergunta é: porque a Deus pertence todo o poder. Vejamos aí no versículo 12, como Lucas registra essa passagem. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Lucas, meus irmãos, ao fazer esse registro e dar essa ênfase nos sinais e prodígios, ele está introduzindo o seu desenvolvimento do texto. Ele está chamando a atenção do leitor para dizer o seguinte: olha, esses sinais aconteceram, para quê? E aí ele desenvolve todo o texto posteriormente. Mas o que significa esses sinais e prodígios que ele relata aqui? Esses sinais eram feitos na época com o propósito de acompanhar a mensagem que os apóstolos traziam. Ou seja, era uma autenticação, era uma credencial apostólica, a fim de que a mensagem fosse entregue não apenas com uma palavra de oratória eloquente, uma oratória boa, mas com intrepidez e acompanhado por esses sinais. Por isso que vocês vão ver em Marcos, Jesus dizendo, que os sinais hão de seguir os que creem. E muitos usam essa passagem a fim de tentar defender o dom de cura nos dias atuais. Contudo, não é possível usar esses textos com essa finalidade, porque serve como base para mostrar que os apóstolos não iam apenas com palavras. Você deve lembrar que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. Então era necessário que esses sinais vinham acompanhados da mensagem que eles traziam. E é importante, irmãos, diante de tudo isso, dizermos que nós cremos no nosso Deus
e Ele faz milagres. Nós cremos em milagres. Nós acabamos de orar pedindo cura, pedindo restauração. Nós cremos sim no Deus que faz milagres. Isso é importante destacar porque boa parte das vezes nós somos acusados de não crermos em milagres, não crermos no Espírito Santo, no poder de Deus. E não é verdade, essas afirmações não são verdadeiras. Por isso, nós temos que identificar aqui qual que era o propósito desses sinais. Era mostrar que o poder a Deus pertence. Todo o poder. Não é que os apóstolos faziam uma parte e Deus contribuía com o outro. Quando fala aqui, o termo na língua grega usado aqui, pelas mãos, está dizendo que eles estavam sendo instrumentos de Deus. Como Paulo fala aos Coríntios, como vasos de barro. Eles eram instrumentos pelas quais Deus usava aqueles homens para transmitir as suas mensagens, ou a sua mensagem. E Lucas, ao destacar isso, está nos lembrando, meus irmãos, das orações dos apóstolos, como foi dito. E a ideia aqui dessa primeira lição, de temer a Deus, é que nós precisamos levar em consideração que quando somos usados por Deus, e não de forma extraordinária, como era outrora, mas usados por Deus para levar uma palavra de consolo, para encorajamento de uma pessoa, até mesmo para a cura espiritual de alguém, nós devemos nos lembrar que o poder pertence somente a Deus, e por isso que nós devemos temer. Será que é isso que nós temos visto nos dias atuais? Quando nós ligamos os nossos televisores, esses homens de fato temem pelos sinais que Deus opera, em alguns casos, temem de fato a esse Deus, porque a Ele pertence todo o poder? Eu creio que não, porque muitas vezes as pessoas arrogam para si o título de curandeiro que eles fizeram e não atribuem a Deus todo o poder. Mas eu e você devemos considerar isso com temor, porque o nosso Deus não é um pouco, não é um mínimo, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso devemos temer. Algumas passagens lançam luz para o nosso entendimento acerca dessa primeira verdade que estamos vendo. Vocês devem lembrar que em Marcos capítulo 5, ao registrar sobre o endemoniado de Gadara ou Geraseno, aquele episódio um tanto curioso, narrado ali por Marcos, e aquele homem que vivia nos sepulcros, gritando entre os mortos, tem um encontro com Cristo. Cristo vai ter com ele. E aquele homem, então, é liberto de seus pecados e daqueles demônios. É interessante, quando aquele homem é visto pela multidão, Marcos registra o seguinte, versículo 14 em diante. Então saiu o povo para ver o que sucedera, ou seja, estava tendo ali um comentário a respeito daquele homem que outrora era endemoniado e agora estava em perfeito juízo. Indo ter com Jesus, versículo 15 de Marcos 5 diz: viram o endemoniado, o que tivera legião. E aí ele expressa 3 situações atuais daquele homem: assentado, vestido e em perfeito juízo. E qual foi o resultado daquelas pessoas? E Marcos termina: e temeram. Vocês devem saber que o contexto da passagem que estamos lendo está inserido do Ananias e Safira. E o povo temeu aquele feito de Deus por meio da exortação de Pedro dada a eles. Veja, irmãos, quando lidamos com textos assim, devemos considerar o temor que devemos ter desse Deus que é o Todo-Poderoso, pelos sinais que Ele faz, da forma como Ele se apresenta. Outro texto também que lança luz para a nossa reflexão é que Marcos capítulo 4, versículo 39, narra ali o episódio do mar revolto, e diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora vem a questão: qual foi o resultado, qual foi a resposta diante daquele feito de Jesus maravilhoso? Porque Marcos, vocês devem saber que o arcabouço que ele monta é para mostrar que Jesus é senhorio de tudo. Quando Jesus chega em Marcos 4 e repreende a fúria do mar, ele está dizendo que ele é senhor da natureza. Quando no capítulo 5 ele expulsa o demônio, ele está dizendo que ele é senhor dos demônios. Então Marcos está nos chamando a atenção para dizer: Jesus é senhor de todas as coisas.
E qual foi a resposta dos discípulos? O versículo 41 nos diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Grande temor. Nós temos, irmãos, considerado essas passagens como algo que nós devemos fazer também. Temer ao Senhor pelos seus grandes feitos. Por que nós devemos temer? E aqui, temer, vocês devem considerar que vai além de um respeito. Respeitar, nós respeitamos os nossos pais, nós respeitamos os nossos líderes, nós respeitamos as autoridades. Quando se trata de um temor a Deus, é algo que não é igualável a um respeito humano. É um temor elevado que nós devemos ter diante desse Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande Deus. Em Atos capítulo 14, versículo 14 em diante também, nós temos ali uma passagem, tanto que nos ilustra a esse momento que estamos vendo, quando Paulo e Barnabé cura um homem ali, por meio de Deus, obviamente, e esse coxo em Listra, é narrado em Atos 14, é curado. E aqueles homens que costumavam idolatrar as pessoas, quando vê aquele sinal, eles começam a idolatrar o apóstolo Paulo e Barnabé. Qual foi a resposta de Paulo ao ver aquilo? Será que ele recebeu para si a glória, os elogios? Por que ele não fez isso? E nós sabemos que ele não fez. Porque ele temeu a Deus. Porque ele teme a Deus. Olha como ele diz: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, e ele atribui a glória agora a Deus, né? Quem que está fazendo isso, vocês devem considerar? O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Veja, meus irmãos, ao ver isso, essa primeira verdade, que nós devemos temer ao Senhor diante dos grandes feitos poderosos dele, nós devemos temer porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é quem faz tudo. Vocês devem lembrar das frases de Martinho Lutero, após o término de tudo que ele fez, como Deus usou aquele monge. Ele disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Porque ele considerava que não podia trazer para si esse elemento de considerar que ele tinha algo, poder em si mesmo, intrinsecamente falando. Ele considerou que veio de Deus. Não devemos nos iludir, meus irmãos, achando que milagres é sinônimo de aprovação de Deus. Muitas igrejas, vocês devem ver pessoas demonstrando que ali há o poder de Deus porque há sinais. Mas quando se há temor de Deus, não há aprovação de Deus, porque é Deus quem opera, é Deus quem realiza. E por isso que nós devemos temer. Mas uma segunda perspectiva dentro ainda dessa primeira verdade, que devemos temer ao Senhor. Então, quais são as nossas atitudes? Quais são as atitudes que devemos ter? Primeiro, devemos temer ao Senhor. E a pergunta que fizemos é: por que devemos temer ao Senhor? A resposta foi: porque a Deus pertence todo o poder. Uma segunda realidade dentro ainda dessa primeira lição: porque Deus é fogo consumidor. Veja o versículo 13 comigo, como Lucas continua o seu registro. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. A pergunta que nós devemos fazer nesse versículo é: por que eles não ousavam a juntar-se àqueles irmãos? E os estudiosos aqui estão em acordo que aqui são os não crentes que estavam assistindo aquela cena. Ou seja, quando Deus manifestou aquele sinal, prodígio da disciplina em Ananias e Safira, o povo temeu. O povo ficou com muito temor e não ousava a chegar perto deles, porque eles não queriam um compromisso com Deus. Será que é assim hoje? Será que nós temos visto hoje isso? O povo temendo a Deus? Ou será que nós passamos a grandeza de Deus a essas pessoas a ponto delas temerem ao Senhor? Será, meus irmãos, que nós temos vivido assim? Veja o versículo 11, o que antecede o nosso texto, que diz que sobreveio grande temor, ou seja, a palavra grande temor novamente aqui, a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aquelas pessoas tiveram grande temor quando viram
os feitos de Deus. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Hoje, meus amados, queridos irmãos, muitos não levam o nome do Senhor a sério. O que nós temos hoje? Piadas no púlpito, brincadeiras com o nome do Senhor, quebra do terceiro mandamento, não reverenciam mais o nome santo de Deus. Outro dia estava vendo um vídeo onde uma pseudo-igreja estava batizando pessoas, e multidão de pessoas estavam para ser batizadas. E sabe qual que era a forma deles serem batizados? No tubo água. Eles desciam no tubo água e eram batizados. Perderam o temor de Deus. Perderam a reverência de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? Aquele povo temeu porque viram e reconheceram a grandeza de Deus. Eclesiastes, meus irmãos, capítulo 5, é um texto conhecido, vocês devem lembrar. Diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Agora veja, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Como nós temos agido na casa do Senhor? Qual é a imagem que você passa do Deus que você serve às pessoas? Será que você lê as Escrituras sem reverência? Ao orar você não impõe e não demonstra o quebrantamento de Deus ou diante de Deus? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, vemos, por exemplo, passagem como Gideão no orvalho, quando veio o anjo do Senhor, se prostra em terra. Quando vemos Isaías capítulo 6, que vê a glória de Deus, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele mostra a majestade de Deus. Qual é a resposta dele diante desse cenário? Ele diz: ai de mim, estou perdido. E ai, vocês sabem que é um oráculo de maldição. É o ai de Sofonia, dos profetas do Antigo Testamento, que trazia consigo essa maldição. E Isaías, ao ver a glória de Deus, expressa essa atitude: ai de mim, estou perdido, porque sou de impuros lábios e habito no povo de impuros lábios e vi o Senhor. Quando, meus irmãos, não demonstramos isso, o temor ao Senhor, devido a Ele ser um fogo consumidor, como diz Hebreus, a Escritura aos Hebreus, que diz que o Senhor é fogo consumidor, nós chegamos a um pecado ainda pior que os demônios. Por quê? Porque Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, mas os demônios creem e tremem. A própria passagem de Marcos, quando aquele gadareno tem encontro com Cristo, os demônios bradam: que temos nós, Filho do Deus Altíssimo, porque vieste nos atormentar antes do devido tempo? Tremor este. Os próprios demônios tremem diante de Deus. Será que nós temos, irmãos amados, demonstrado quem é este Deus às pessoas? Já parou para pensar na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome? Por que isso? Nós oramos para Deus ser mais santo? Não, Ele é imutável, Ele não sobe nem desce, Ele é perfeito. É a forma como vivemos que demonstramos a grandeza, o poder, o senhorio do nosso Deus. Será que nós temos demonstrado isso aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos? Portanto, vai aqui uma aplicação a essa primeira verdade: tema Deus mais do que você teme o seu chefe. Saiba que você está prestando serviço àquele homem, mas existe um superior a ele, a quem você bate continência, ou deve bater continência, que é Cristo Jesus. Talvez nós tenhamos um jeito de ludibriar a mente, enganar, mas não se engane. A Deus ninguém pode enganar. Há muitas pessoas que dizem: Deus conhece o meu coração. Isso não te assusta? Porque Deus faz uma leitura realmente do nosso coração e sabe o que está dentro do nosso coração. E a pergunta diante do texto que estamos vendo é: será que tememos ao Senhor? Devemos temê-lo, porque Ele é fogo consumidor. Tema Deus mais do que você teme a sua esposa. Não tenha tanto temor humano quanto você pode ter e deve ter
de Deus. É Ele quem enxerga o íntimo, o foro íntimo, aonde a sua esposa não pode ver, aonde o marido não pode ver. Deus enxerga, Deus está vendo, por isso que nós devemos temê-lo. É isso, meus irmãos, que o texto está mostrando, a atitude daquelas pessoas diante daquele cenário, dos feitos poderosos de Deus. Crianças, temam a Deus mais do que vocês temem os seus próprios pais. Saiba que você tem um pai a quem você deve respeitar, temer, honrar, mas existe um Pai Celestial que é superior a todos os pais, e é Ele que você deve honrar e glorificar. Portanto, quando seus pais não estiverem te olhando, te vendo, saiba que o seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, está te assistindo, está te vendo. Por isso, irmãos, a primeira lição que vimos aqui nesse texto é: devemos temer ao Senhor. Qual é a nossa atitude diante dos feitos poderosos de Deus? Temer ao Senhor. E a pergunta foi: por quê? Porque a Deus pertence todo o poder. Segundo, porque Ele é fogo consumidor. E nós devemos mostrar isso às pessoas. Era isso que a igreja aqui estava mostrando. Quem é esse Deus? Infelizmente, muitos falham hoje nesse sentido. Mas uma segunda e última verdade neste texto que nós podemos observar é que eles não só temeram a Deus, mas se colocaram no ato, porque veja, só temer não é suficiente. Deve ter outra atitude, porque aquele que teme demonstra os seus frutos. E quais são os frutos diante de um temor verdadeiro? E aí você pode se perguntar: será que eu temo de fato a Deus? Ou será que é engano do seu coração? Porque o nosso coração é enganoso. Nós podemos, pelos sentimentos do coração, estarmos enganados. E qual que é a prova que você de fato teme a Deus? O texto nos diz que é pela adoração a Deus. Veja quais foram aqui as atitudes desses homens e dos apóstolos que estavam aqui e o que eles faziam por meio daqueles feitos. Versículo 14 diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Veja, irmãos, de qual forma eles demonstrou isso? Reconhecendo a misericórdia de Deus. Agora, preste atenção, porque isso deve nos quebrantar. Nós estamos lidando com um Deus transcendente. Nós, ao falarmos com Deus, devemos ter essa questão. Nós não estamos falando com um amigo qualquer, como a mídia diz, um cara lá de cima, né? Não, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que falou para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. É o Deus que, quando aparecia em forma teofânica no Antigo Testamento, colocava terror nas pessoas. Mas esse Deus, meus irmãos, por ser transcendente, Ele também é imanente, é misericordioso. O versículo 14 diz que Ele atendeu aquelas pessoas que estavam sofrendo, aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Por meio dos apóstolos, da mensagem que eles traziam, era acompanhado com isso. Um estudioso chamado Risby diz que há 3, pelo menos, propósitos para os milagres de Cristo. Primeiro é demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Ele supre as necessidades dos seus servos e tem compaixão da humanidade. Ele se compadece. Segundo, apresentar suas credenciais como Filho de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não fez sinal por fazer, como nós vemos hoje aí. Tinha um propósito. Por exemplo, quando Ele diz aos seus discípulos: Lázaro dorme, e vocês sabem que ali é um eufemismo, estava morto, mas irei despertá-lo do sono. O que Ele está fazendo ali? Ele está ensinando. O sinal da ressurreição de Lázaro é um ensinamento poderoso ali. O que Ele está ensinando? E aí no versículo 25 de João capítulo 11 ele diz depois: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, através daquele sinal, através daquele feito, Ele está ensinando algo espiritual, demonstrando a sua origem, a sua pessoa, a sua divindade, o seu caráter. João capítulo 6, quando Ele multiplica os pães, depois Ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede.
expressa o quê? Uma lição espiritual. Ele está dizendo, olha, por meio desses milagres, vocês devem olhar para mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Portanto, todos esses milagres, irmãos, apontavam para a magnitude e a beleza de Deus. E esse episódio que nós acabamos de ler, narra isso e mostra a misericórdia do Senhor. Por isso nós devemos adorá-lo. Você hoje tem acesso a Deus. Se fosse, meus irmãos, para Deus considerar os nossos feitos, as nossas obras, nós seríamos dizimados, derretidos como manteiga no sol muito forte, porque não teríamos condições de chegar a esse Deus Santo. Mas o que Ele faz? Ele nos ouve. Mas nos ouve por quê? Pelos méritos de Cristo. Porque Cristo é a ponte que nos leva a Deus. É João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Era essa lição que Lucas estava registrando. Um ato de adoração pelos feitos. Nós temos outras passagens, como por exemplo, você deve lembrar, em João capítulo 1. Vocês lembram que Jesus chama um dos discípulos, então começa ali um pequeno avivamento. André chama seu irmão Pedro. Depois, ali há um relato de Filipe se convertendo. Jesus chama o próprio Filipe. O que Filipe faz? Sai e vai chamar Natanael. Com aquela empolgação, entusiasmo, alegria. Encontramos aqui a lei de Moisés nos diz. Ele é de Nazaré. A pergunta de Natanael foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe diz: venha e veja. Quando Natanael, ao aproximar-se de Cristo, Jesus olha e diz: eis um homem israelita em quem não há dolo. E aí vocês sabem que é uma ligação de Gênesis, trazendo ali toda a ilustração de Jacó. Ele diz: não há dolo, não há falsidade nesse homem. E aí Natanael faz uma pergunta: de onde você me conhece? E ele diz: eu te vi quando Filipe te chamou debaixo da figueira. Natanael se quebranta e responde: Senhor, tu és o Filho de Deus. Mestre, tu és o Filho de Deus. E o adoro. Essa deve ser a nossa atitude diante do temor de Deus, queridos. Adorar ao Senhor. Por quê? Por suas misericórdias. Sabe quando eu leio passagens assim, irmãos, desses homens sendo curados, levados ao Senhor, aos apóstolos, para que recebessem a cura, recebessem a libertação? Eu lembro da nossa condição diante de Deus. Lembram da passagem de Mefibosete diante do rei Davi, que devia ser morto, atrofiado ali? Ele diz: eu sou um cão morto na sua presença, mereço ser morto. E ele é convidado a sentar à mesa do rei e comer ali, desfrutar de um banquete. A misericórdia de Deus, queridos, deve ser vista por nós como algo glorioso. Um Deus que é grande em poder e majestade, te assiste em suas lutas, te acolhe, te abraça. Hoje nós temos a condição de dobrarmos os nossos joelhos, falarmos com o Senhor, pedirmos a Ele e abrirmos o nosso coração a Ele. Se você não tem um amigo, se você não tem um parente que possa te ouvir, você tem o Deus Todo-Poderoso. Você tem a atenção desse Deus Todo-Poderoso. E por isso você deve adorá-lo, temendo esse Deus. Alguém pode dizer: mas eu estou há muito tempo esperando uma cura e não recebi da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você serve a Cristo Jesus, você já recebeu a maior das curas, que foi a libertação do pecado. O apóstolo Paulo, entendendo isso, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ah, meus irmãos, não há melhor presente que recebemos de Deus a não ser esse. Não tem como igualar as bênçãos, uma cura. Alguém pode receber uma cura e não ter a pessoa de Deus. E hoje muitas pessoas estão atrás disso. Mas nós, queridos, devemos, por outro lado, devemos adorar e ver a misericórdia. Antes de querermos ver os feitos de Deus do futuro, devemos ver o presente. Nós cantamos aqui hinos maravilhosos que expressam isso, do que nós temos desfrutado. Hoje você está aqui. Você acha que você está aqui porque você quis? O Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo é quem nos convence. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que é Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. É Ele que não te deixa abandonar o barco, é Ele que não deixa você sair.
dos caminhos do Senhor quando tudo vai mal. É Ele que te segura. Portanto, não vise apenas uma bênção, uma cura, embora Deus possa fazer sim, como nós falamos. Mas veja, por outro lado também, que você recebeu um dos maiores presentes, que é a misericórdia de Deus. E essas pessoas eram assistidas. E versículo 15 diz, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas. Ou seja, as pessoas que estavam ali também criam no poder de Deus. E entenderam a misericórdia de Deus. Apesar desse Deus que puniu Ananias e Safira, Ele também é um Deus misericordioso. Mas não somente isso, Ele é um Deus gracioso. Por isso nós devemos adorar o Senhor, reconhecendo a sua maravilhosa graça. E chegaremos ao fim da exposição nesta manhã. Através, meus irmãos, do poder manifesto de Deus, muitas pessoas eram alcançadas. Por isso, devemos levar Cristo a essas pessoas que estão cansadas, doentes. Você não tem, eu não tenho, nós não temos o dom de cura. Nós podemos orar por ela. Apresentar, Senhor, está aqui uma pessoa que está sofrendo, angustiada. Aproveite esse momento. Não vai com jargões psicológicos, que não vai servir. Apresente o pão da vida a elas. Apresente o Redentor a elas, o Deus misericórdia a elas, porque elas estão sedentas, precisando completar a alma que, como Agostinho de Hipona disse certa feita, somente aquele que criou o ser humano é capaz de fazê-lo feliz. E atentarmos, queridos, para Mateus capítulo 11, quando Jesus faz aquele maravilhoso convite, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem levado às pessoas esse Cristo, esse maravilhoso Cristo? Você tem falado às pessoas, aos seus amigos, aos seus parentes, essas pessoas que estão perdidas a respeito desse Cristo? Você tem evangelizado aquele colega de trabalho que por vezes chega para você e diz, olha, está tudo perdido, acabou. Você tem dito, não, calma, há uma solução para você. O nome dele é Cristo Jesus. Há uma solução para o seu problema, Cristo Jesus. Ele é a única pessoa capaz de trazer a felicidade que você busca, que você procura. Naquelas reuniões que você tem com seus familiares, onde muitas pessoas abrem o coração dizendo, há uma dor no meu coração, há uma angústia no meu peito. Oportunidade de apresentarmos Cristo a essas pessoas. Alguém já disse, irmãos, que evangelizar, falar de Cristo é como um morador de rua, mostrando ao outro onde encontrar pão. Ele é o pão da vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo, entendendo isso também, ao observar todo esse cenário e a grandeza de Deus em Romanos 11, nós temos ali a doxologia, quando ele diz que por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem fazendo duas aplicações. Primeiro, aos não crentes, aqueles que porventura não entregaram sua vida a Cristo. Não gaste sua vida, meu caro amigo, buscando os prazeres que este mundo oferece. Entregue a sua vida completamente a Cristo. Tema a Cristo. Pega os conselhos de Salomão. No final da sua jornada em Eclesiastes, ele diz, e a suma de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Entregue a sua vida completamente a Ele. Tema ao Senhor. Não viva temendo os homens. Aplica aquelas palavras de Cristo, quando lendo o coração dos seus discípulos, ele diz, olha, não temais aquele que pode matar só o corpo. Antes, eu vou dizer quem vocês devem temer. Aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não desperdice a sua vida. A sua vida, tema a Deus e o adore de todo o coração. Foi essa a realidade que esses homens demonstraram naquela época. Eis aqui a igreja do Vila Guarani. Nós estamos aqui inseridos numa sociedade, em uma igreja, em um local onde você é o instrumento de Deus para levar Cristo a essas pessoas. Orar por essas pessoas. Qual é a sua lista de oração para aqueles que estão nos caminhos do Senhor? E aos crentes, por fim, é muito difícil estar sem dinheiro, estar doente. Eu sei a sua dor. Às vezes você ora, Deus não escuta, ou aparentemente não escuta, porque Ele sempre nos escuta. Não responde da forma como imaginamos ou queremos. E vem aquela dor, aqueles questionamentos, aquela angústia. Eu sei que é difícil passar por momentos adversos, mas eu quero garantir uma coisa a vocês.
com toda certeza, ainda é pior estar sem Cristo. Sem Cristo não vale a pena viver. Portanto, permaneça temendo ao Senhor e o adorando de todo o coração. Que Deus assim nos ajude, meus irmãos, para a glória de Deus. Amém.